Paz do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos findando daqui a algumas horas o dia 21 de outubro de 2020. Confesso aos irmãos que toda vez que eu entro neste lugar, é para mim muito particular olhar para aquilo ali, um lema que foi colocado no início do ano, na virada do ano, como bem diz o pastor Eberson, como algo que venha nos motivar. E ainda estamos nesse tempo, amém? Ainda estamos no tempo de avançar, ainda estamos no tempo de crescer e também estamos no tempo de conquistar. Por mais que o ano esteja assim, do jeito que está, eu sei que a gente teve perdas irreparáveis, eu sei que tivemos situações adversas, mas tudo isso, eu creio, faz parte desse tempo aqui. Eu creio que eu vou passar esse ano de 2020 avançando, crescendo e conquistando. E eu creio que você também é capaz disso. Porque o segredo não está no tempo, o segredo está no Deus que nós servimos para passar esse tempo. E louvado seja Deus pela tua vida nessa noite aqui. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por gentileza. Que nós fizéssemos uma oração. Mas uma oração que chamamos de oração de concordância. Eu quero que você se preocupe apenas em confirmar com um amém, apenas. Deus, te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia está sobre nossas vidas. Deus, te agradecemos por esse dia que ainda não terminou, mas já podemos te agradecer por tua boa mão estar sobre nossas vidas. Senhor, e nesta hora, Senhor, que tão humildemente, Senhor, me coloco juntamente com a tua igreja, Senhor, os teus filhos neste lugar. Eu quero interceder e clamar, Senhor, pela vida do pastor Robson. Senhor, tu sondas o coração. Tu sabes, ó Deus, o que o teu filho tem passado. Deus, cuida do coração do teu filho. Refrigera, Senhor, o coração do teu filho. Senhor, que ele possa sentir, Senhor, aonde ele estiver nesse momento, o impacto do teu Espírito Santo, o confortando, o consolando e, ó Deus, dando a certeza de que tu estás com ele, Senhor, renovando as suas forças, capacitando, ó Deus, para aquilo que o Senhor mesmo chamou. Senhor, a alegria do teu filho é a nossa alegria, Senhor, e a dor, Senhor, do teu filho também nós sentimos, e por isso nós clamamos a ti, pois temos confiado tão somente em ti. Abençoa ele, a sua família, toda a sua parentela, seus irmãos, Senhor, que, ó Deus, o teu nome continue sendo glorificado na vida do teu filho, do teu ungido, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Robson, aleluia, louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos lessem comigo esse texto de Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E eu queria que você pensasse também
a parte A do versículo 16 do capítulo 3 de João. Deus amou o mundo de tal maneira. Dá para dimensionar o que seria esse tal maneira? Costumeiramente você já deve ter a expressão: eu não daria o meu filho por alguém que eu sabia que havia feito algo errado. Eu não daria a vida do meu filho, não ofereceria a vida do meu filho por alguém que eu não conheço. Deus deu a vida do seu filho por alguém que ele conhecia, por nós. Deus deu a vida do seu filho pelos nossos pecados. Deus deu a vida do seu filho porque sabia que valeria a pena. E está valendo a pena. Você está valendo a pena o sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. É preciso entender que esse amor de Deus não tem como se dimensionar. Principalmente para quem é pai e mãe aqui. Não dá para se dimensionar o tamanho do amor de Deus. E por isso nosso Deus merece toda a exaltação e toda a adoração da tua vida. Ele merece a tua vida por inteiro. Ele merece que Ele seja a sua prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele, Jesus, nos deu esse ensinamento. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Louvado seja Deus. Diante da visão que temos tido, que a nossa igreja tem abraçado, tem entendido e compreendido acerca do discipulado, entendemos que é preciso, acima de tudo, amar essa visão. Amar a proposta que Deus tem para cada um de nós. Porque Jesus, quando veio a essa terra, Ele veio com esse propósito: fazer discípulos. E Ele tão somente quando foi ao céu, Ele deixou para esses discípulos, esses apóstolos, essa missão que se estendeu a cada um de nós. Você pode louvar a Deus por isso. Você pode agradecer o nome do Senhor por isso, por você ter sido alcançado por este amor. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Escolhas têm suas consequências, boas ou ruins. Eu procuro sempre frisar isso, porque toda a nossa vida nós somos colocados diante de situações que nós vamos ter que escolher entre ir para um lado ou ir para um outro lado. E diante da escolha que você tiver, certamente você vai colher consequências boas ou consequências ruins. E a Bíblia é algo extraordinário, a palavra de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus nos traz histórias de personagens que foram e precisaram ser ministrados por Deus. E eu queria pensar com você acerca de um profeta, um homem de Deus, um homem chamado por Deus, um homem que com certeza tinha sua intimidade com Deus, pois Deus falava com ele. Eu queria que você pensasse e queria que você também meditasse ao chegar na sua casa acerca de Jonas, o profeta Jonas. Jonas foi um homem que viveu nessa terra, que tinha um chamado para ser profeta, e profeta é aquele que proclamava, que era como a boca de Deus nessa terra, era a boca de Deus para o seu povo. Jonas era este homem que, como eu disse, tinha intimidade com Deus. Era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Deus tinha um relacionamento com Jonas. Mas mesmo um homem de Deus, profeta do Senhor, ele também precisava ser ministrado. E eu achei interessante quando o pastor Everson falou sobre isso, antes de me passar a oportunidade. O que, de alguma forma, pesa ainda um pouco mais a responsabilidade, né? Mas tudo bem, glória a Deus por isso, pois eu entendi o que o nosso pastor quis dizer. Um coração humilde. O
pastor Eberson, pastor Célio, pastor Robson, por entenderem que são profetas do Senhor nessa casa, mas que também são homens, que também são sujeitos a falhas, como cada um de nós aqui. Nenhum de nós estamos isentos de qualquer tentação. Muito pelo contrário, quando escolhemos ter uma intimidade com Deus, aí é que a tentação vem, aí é que a provação vem, e é preciso estar preparado. Jonas era um homem assim, um homem que tinha intimidade, relacionamento, mas que também tinha um coração humano, falho, equivocado. E ele é chamado por Deus para pregar uma cidade que chamava Nínive. Mas onde era Nínive? Nínive não fazia parte das 12 tribos. Nínive não era uma cidade de Israel. Nínive era uma capital, a capital da Assíria. O Império Assírio era o império que dominava nesse tempo. Era um império impiedoso. Era um povo perverso. Nínive era a capital desse povo, dessa cidade. Nínive tinha, por exemplo, uma prática terrível que causava indignação para qualquer um, e Jonas era um desses. Nínive era uma cidade que, para os seus inimigos, agia de forma terrível. Eles pegavam essa pessoa, eles faziam o que era chamado de empalamento, introduziam a pessoa numa estaca e colocava exposto para toda a cidade, e para que os seus inimigos vissem o que poderia acontecer. Era um povo que queria intimidar, era um povo covarde, era um povo que queria aterrorizar. Jonas é chamado por Deus para pregar para essa cidade, para pregar para esse povo. Você e eu talvez pensaríamos como Jonas. Você e eu, diante de tudo que nós temos visto nos nossos dias, diante de tantas atrocidades, diante de tantas covardias, seja ela na política, seja ela no dia a dia que nós vemos, na nossa comunidade mesmo. Quantas coisas ruins você já viu, presenciou, ouviu de alguém que você julgou? Olha, não tenho pena não. Não tenho pena não. Jonas tinha esse pensamento e precisou ser ministrado por Deus. Deus chamou Jonas para pregar a Nínive. E você vai entender na frente como Jonas era íntimo de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 5 nos diz que os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Jonas foi chamado por Deus, mas ao invés de ir para Nínive, Jonas tomou outro rumo. Lembra da consequência das escolhas? Jonas, ele vai para Tarsis, em direção a Tarsis, pega um navio em direção a Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Ele tenta fazer uma escolha diferente. Ele chega a fazer essa escolha, mas percebam que é tão importante nós estarmos vigilantes e ligados naquilo que Deus fala a cada um de nós, porque uma desobediência ao que Deus nos manda, ao que Deus nos orienta acerca da sua palavra, pode nos causar danos terríveis. Por causa de Jonas, toda uma embarcação estava a perigo. Você já parou para pensar que, por causa de uma escolha errada sua, pessoas ao seu redor podem estar passando por uma situação difícil? Jonas estava dentro do barco. Jonas estava não só dentro do barco, mas como dormiu. Espiritualmente eu posso encarar isso como um total esfriamento espiritual da vida de Jonas.
Jonas dormiu, ele precisou ser despertado por alguém que nem confessava Deus como Senhor. O versículo 6 nos diz: o capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, pode ser que Ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Um dos principais objetivos que queria compartilhar com os irmãos nessa noite é que nós devemos nos despertar para que nós possamos amar o nosso próximo. Não deixar nos guiar simplesmente pelo que ouvimos e até vemos, mas entender que assim como nós fomos alcançados pelo amor de Deus, essas vidas também podem ser alcançadas por esse amor. Você pode ter o seu pensamento a respeito de qualquer situação que vier. Ontem eu vi um vídeo terrível. Ontem à noite eu vi um vídeo terrível. Que ao olhar aquilo eu falei: meu, misericórdia, meu Deus, como isso é possível? Como alguém pode ser tão ruim a esse ponto? Mas eu já vinha estudando acerca dessa passagem, e eu confesso para os irmãos que na mesma hora eu lembrei de Nínive, lembrei de Jonas. O Espírito Santo, ele nos toca de tal forma quando estamos ligados nele, que como não dá para dimensionar. Jonas estava nesse estado. Ele simplesmente entrou no barco, ficou escondidinho lá, dormiu, e ele nem sentiu o quanto perigoso estava a situação. A chave da vitória é obedecer. Se você quer vitória, obedeça. Se você quer conquistar, obedeça. Se você quer crescer, obedeça. Se você quer avançar, obedeça. Ainda é tempo. Nada está perdido. Saiba disso. Se você tem fôlego de vida, é porque ainda dá tempo de você reconsiderar os seus caminhos e obedecer ao que o Senhor tem falado ao teu coração. Não hoje, não agora, mas já tem falado ao teu coração. As circunstâncias contrárias nos aproximam de Deus. Jonas, quando ele é despertado do sono, ele entende e compreende o que estava acontecendo. Ele faz uma autorreflexão, aquilo que Paulo fala acerca da ceia, né? Quando ele se examinou a si mesmo e ele viu e entendeu o que estava errado, o que estava acontecendo, ele se permitiu ser lançado no mar. E ele é engolido por um grande peixe. Mas esse grande peixe não o matou. A circunstância que você está vivendo, por uma escolha que você talvez tenha tido equivocada, errada até, pode ter te deixado em uma circunstância terrível. Pode estar te custando muito, mas você ainda não morreu. Você está nela, mas você não está morto. E para te alegrar ainda mais, alegrar o teu coração, Deus te ouve aonde você estiver. Deus te ouve. Jonas faz uma oração ao Senhor dentro da barriga do peixe, dentro da situação adversa. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, Deus da minha aflição, clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo dos mortos, do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Não importa a situação que você esteja, não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a tua oração. Basta que você faça o que nós até falamos na célula, né? Segunda-feira. Uma oração sincera, um clamor sincero diante do Senhor, diante da situação que você tem vivido. Clame, ore ao Senhor, reconheça a situação que você está vivendo e ore e peça a Deus, porque Ele ouve. Do fundo do mundo dos mortos, Ele ouve o teu socorro, o teu pedido de socorro. Ele ouve o clamor da tua voz. Louvado seja Deus.
A misericórdia do Senhor se estende a todos. A extensão da graça de Deus, a mensagem de salvação é para toda a humanidade. Jonas, quando sai da barriga do peixe, quando Deus manda que aquele grande peixe jogue Jonas para fora, Deus manda outra vez: Jonas, vá pregar a grande cidade de Nínive. Aleluia. Aquilo que Deus te chamou para fazer, querido, louvado seja Deus, que por uma escolha ruim, uma escolha equivocada, te fez ir para outro rumo. Nessa noite você vai voltar para os trilhos. Deus vai falar contigo, aleluia. Você terá uma nova chance. E essa chance é hoje, a partir de hoje, de você fazer aquilo que Deus quer tanto que você faça. Da missão que você tem que fazer, Deus vai te dar essa oportunidade nessa noite. Louvado seja Deus. Jonas é levado à cidade, ele prega a cidade, uma cidade muito grande. O clamor de Jonas acerca do que viria se Nínive não se arrependesse dos seus pecados chegou até o rei daquela cidade, chegou até o governador daquela cidade. Aquilo chamou a atenção de todo o povo. E diante desse clamor de Jonas, diante da pregação de Jonas, toda uma cidade se converteu ao Senhor, deu ouvido à voz do Senhor. Através de um homem, toda uma cidade foi ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Diante de um reconhecimento de pecado que aquela cidade teve diante do Senhor Deus, diante de confessar o Senhor através da pregação de um homem, Deus poupou aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí entra algo extraordinário. O capítulo 4 de Jonas nos narra a indignação de Jonas. Olha como o ser humano é falho, olha como você é falho, olha como eu sou falho. Jonas teima em ir à cidade, ele toma outro rumo por desobedecer a Deus. Tem suas consequências negativas, passa por uma prova, reconhece o seu erro, volta, ouve novamente o chamado do Senhor, prega a cidade, volta lá, a cidade se converte ao Senhor, mas ele se revolta. Ele se revolta, porque trouxe à sua memória mais uma vez aquilo que aquela cidade havia cometido, aqueles homens maus haviam feito. Ele se entristece. Ele se entristece de uma tal forma que ele pede a morte. E é interessante que o capítulo 4 de Jonas mostra como Deus se relaciona com o homem. Mostra como Deus, ele é aberto a um relacionamento. Deus faz Jonas pensar. Deus faz Jonas refletir. Jonas sabia de quem era Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que Deus era amoroso. Jonas sabia que Deus poderia voltar atrás diante de um reconhecimento. Nós, como os filhos que somos do Senhor, chamamos Deus de Pai. Diante de uma correção, Deus nos abençoa novamente. Nós somos passíveis de erros. Nós somos falhos. Somos carentes da graça de Deus. Jonas, ele se vê indignado diante dessa situação. E é interessante que o versículo de Efésios nos traz uma grande verdade. Aquilo que você e eu temos liberdade, assim como Jonas teve. Versículo 26 e 27 nos diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva.
Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Irai-vos, mas não pequeis. Entende a sensibilidade de Paulo diante daqueles que o ouviam, diante daqueles que leram suas cartas, diante de nós, porque também somos. Quantas vezes você já deve ter se irado com alguém, se irado com uma situação, se revoltado? A gente vê um exemplo bem prático e amplo para todos nós. O que tem acontecido na saúde do nosso estado do Rio de Janeiro é algo que nos traz revolta, é algo que nos traz indignação. Em meio a uma pandemia, a gente vê tanta corrupção. Em meio a uma pandemia, a gente vê claramente o Estado passando por uma situação dessa, se deixando levar pelo amor ao dinheiro. A gente tem esse direito, é inerente ao ser humano. Nós somos, nós temos sangue na veia, a gente sente pelo que está acontecendo. Mas ao invés de pecarmos, nós devemos orar. Senhor, converte esse povo, Senhor. Converte o nosso governador, Senhor. Espírito Santo, toca no coração daquele homem, para que ele se converta. Assim como nós devemos orar pelo governador, você deve orar pelo seu vizinho, que talvez um dia tenha te entristecido, ou ainda faz isso contigo. Diante da impunidade, diante de todas as coisas que vêm contra você, ore. Não dê oportunidade ao diabo, porque o inimigo, ele certamente se aproveita daquilo que você dá a ele, que é a oportunidade. Pratique aquilo que Jesus deixou para nós: amor ao próximo. Seja um verdadeiro discípulo. A justiça de Deus é o amor. Uma frase que ficou marcada no meu coração na ministração de quarta-feira passada do pastor Eberson aqui, acerca do reino de Deus. A justiça de Deus é o amor. Deus sabia como era Nínive. Deus sabia que 200 anos aproximadamente após a pregação de Jonas, após a cidade ter se convertido, ela seria destruída, ela seria devastada. Deus sabia. Mas Ele amou aquela cidade, amou aquele povo que em tese não era seu. Entende a extensão da graça de Deus? Entende como a graça de Deus, ela não está restrita apenas a nós, mas também ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho. A graça de Deus está também sobre a vida dos teus patrões. A graça de Deus está sobre essa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus está sobre o Rio de Janeiro. A graça de Deus está sobre o Brasil. A graça de Deus está sobre o mundo. É a graça de Deus. Deus não é manipulado pelo homem e seus desejos. Já pensou se Deus pensasse como você? Já pensou se Deus pensasse como eu? Acho que esse mundo já teria sido destruído. Se Deus pensasse como o homem pensa, diante daquilo que entendemos que é ser justo, que é se fazer justiça. Que bom que Deus não pensa como nós, né? Que bom que Deus não pensa como nós. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra quem está do meu lado, ao meu redor, atrás ou à frente de mim. A nossa guerra é espiritual, contra principados, é contra potestades, é contra o inimigo das nossas almas. A nossa guerra não é contra o nosso vizinho, o nosso parente. Se alguém declarar: eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. É impossível.
queria que você saísse daqui com a certeza de que Deus te ama, com a certeza de que, por mais que você esteja vivendo um momento difícil da sua vida, um processo, um verdadeiro processo, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua oração. Eu queria que você saísse daqui, como eu também, certo de que através de você, através do amor que você expressar, você estará expressando o amor a Deus. Você estará expressando a graça de Deus sobre a tua vida, se estendendo ao seu próximo. Louvado seja Deus. Você pode se colocar de pé, por gentileza? O teu amor me fascina.